Meus irmãos, Jesus nos abençoe os estudos, os trabalhos espirituais de hoje, diante das necessidades de entendimento em cuidar do corpo e do espírito para o processo da evolução. Caros irmãos, diante da proposta do estudo, vista com tanta clareza, baseio-me também na questão 71 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec medita sobre a necessidade de compreendermos a ação da inteligência do ser pensante. E Kardec, ao perguntar se a inteligência é atributo do princípio vital, ou seja, se o ser pensante reside no princípio vital, pois que, sendo o princípio vital modificações específicas do fluido universal, e para haver manifestação da inteligência, haveria necessidade do fluido vital para a vida orgânica. E os espíritos respondem que não, pois há seres que vivem e não pensam como as plantas, mas demonstrando a importância, caros irmãos, da necessidade de unir o espírito à matéria para intelectualizar a matéria no desenvolvimento da inteligência. Caros irmãos, compreendermos todo o mecanismo que a doutrina espírita nos traz no processo de evolução, quantos de nós temos que aprender a usarmos a inteligência, os conceitos adquiridos por várias encarnações, construindo a nossa consciência mais plena da vida espiritual e valorizarmos a ação do nosso pensamento na matéria, a ação do espírito unindo-se à matéria, para que a matéria corresponda aos pensamentos do espírito. Sendo assim, caros irmãos, quantos carregam desordens físicas ao corpo, projetadas pelo rancor, pela mágoa, pelo ódio, pela vingança, distribuindo forças e energias desordenadas que se manifestam como patologias no corpo físico. É o espírito necessitado de unir-se à matéria para intelectualizar a matéria e manifestar a matéria com a clareza do Cristo no amar, no elevar a mente a Deus e pedir pelos que sofrem, no estender as mãos e dizer: vós sois deuses e podem fazer o que eu faço e muito mais. Caros irmãos, a doutrina espírita nos auxilia no processo íntimo, nos trabalhos da casa espírita, a intelectualizar a matéria e do rancor, do ódio e da mágoa, fluidos desordenados corrompendo as células das energias vitais,
podem ser depuradas pelo serviço do amor nos passes, estendendo as mãos que antes fizeram sofrer, para hoje aliviar as dores, nos passes de cura, os passes de tratamentos espirituais, fluidos que se expandem e que podem assim traduzir hoje, com mais segurança com o Cristo, as forças do bem, do perdão, da indulgência, da benevolência, da caridade. Ah, caros irmãos, quanto é importante compreendermos o processo íntimo da vida do espírito ao desencarnar o corpo espiritual mais expandido, porque tratou em si mesmo abandonar o orgulho e o egoísmo e as regiões espirituais, de maneira a irradiar do seu corpo espiritual a sua relação com o bem, com a paz de consciência. Tenhamos certeza, caros irmãos, que cuidar do corpo como instrumento de evolução traduz-se vida espiritual. Cuidar do corpo como transformação íntima traduz-se paz de consciência. Cuidar do corpo como a proposta do bem na terra traduz-se regiões espirituais de alegrias, de esperanças. Ah, caros irmãos, quantas regiões espirituais que adentramos e o corpo espiritual não pode corresponder àquelas necessidades vinculadas pelo pensamento, irradiando no corpo espiritual as marcas ainda do peso da consciência. Deveria ter amado mais, deveria ter socorrido mais, deveria ter entendido mais ao próximo, para permanecer nessas regiões vinculadas ao Cristo, no amarmos uns aos outros, cuidar do corpo, cuidar do espírito, valorizar o corpo. Trabalhem, irmãos, na caridade e no bem, mas trabalhem o sentimento do amor, sabendo valorizar a reencarnação. O abraço do vosso irmão altivo, com votos de muita paz e de realizações nos trabalhos na casa espírita. Paz, meus irmãos. Muita paz.